Olá, irmãos, amigos, bem-vindo ao nosso Comece Bem. Quero ler dois textos aqui, Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Agora eu quero ler ainda em Lucas capítulo 22, o verso de número 39. Verso de número 39 diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Existem duas expressões que aparecem aqui. A primeira falando que Jesus ele foi criado no costume de ir na sinagoga. E agora no capítulo 22 diz que ele deixou os seus discípulos e se afastou para um momento de oração como era de costume. Alguém disse que o hábito tem uma força muito grande, porque o hábito gera disciplina, gera perseverança. E muitas vezes a nossa vida é formada por hábitos, mas na maioria dos casos são maus hábitos que nós temos. Nós temos hábito de falar mal dos outros, nós temos hábitos de ficar irados com coisas insignificantes, enfim. Nós vamos ao longo da nossa vida desenvolvendo maus hábitos. E hoje eu quero desafiar você a ter bons hábitos. E um deles é você ter essa disciplina que Jesus tinha de ir à sinagoga. Hoje nós não vamos à sinagoga, mas nós vamos à igreja. Vivemos num tempo em que as pessoas desprezam totalmente a importância da igreja, mas a igreja ainda é um lugar excepcional para criarmos os nossos filhos, a nossa família, para servirmos a Deus com os nossos dons e talentos, para servirmos a cidade, enfim, para mobilização. Então a igreja tem um papel muito importante. Talvez você seja alguém que perdeu o hábito de ir na igreja. Se você começa a faltar um final de semana, falta num pequeno grupo, daí a pouco você já não tem mais o hábito de ir à igreja, de ir ao pequeno grupo, de se envolver com os ministérios da igreja. Segunda coisa, ele orava como de costume. Então a oração era um hábito na vida de Jesus. E você não vai ter vida de oração se você não tiver o hábito da oração, se você não tiver intencionalmente reservado um tempo, durante o dia para você estar em oração ao Senhor. Eu sei que é hábito de muitas mulheres, principalmente, enquanto estão cozinhando, arrumando a casa, estão ouvindo louvor e estão orando ao Senhor. Isso é muito bom, mas você precisa intencionalmente tirar um momento para a sua vida com Deus, seu momento com Deus. Então introduza na sua vida o hábito da oração, o hábito do jejum, o hábito da leitura da Bíblia, porque Jesus chegava na sinagoga e lá ele pegou o livro e leu como era de costume. Então Jesus tinha também o costume de ler. Então que seja assim a nossa vida, troque os seus maus hábitos por bons hábitos. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos perseverar na oração, na meditação da palavra, na comunhão com os santos. Então, Deus, em nome de Jesus, livra-nos dos maus hábitos e leva-nos a ter bons hábitos, Senhor. Uma vida disciplinada, uma vida que realmente agrada o coração do Senhor. Nos faça interessar pelas coisas do reino, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.